convidar agora os senhores e senhoras da Fiocruz, são os próximos a apresentar. Reforço, 30 minutos para a instituição. Então, os apresentadores de projetos, por favor, lembre que tem um próximo colega que vai também utilizar o espaço dos 30 minutos. Eu tento sinalizar aqui quando estiver faltando 2 minutos, 1 minuto e quando acabar o tempo. Tá bom? Fiocruz. Tudo, querida. Vamos dar início à apresentação da Fiocruz, com a professora doutora Nájila. Podemos começar, professora? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Estou aqui representando a Fiocruz, em nome do nosso coordenador, Jansen Fernandes Medeiros, a vice-coordenação, e a doutora também Deusilene, a vice-coordenação de ensino, e eu, como vice-coordenadora de pesquisa, venho trazer algumas informações relacionadas à instituição em geral. Bom, para a implementação e avanço da Fiocruz no território nacional, houve a consolidação da Fiocruz Rondônia no ano de 2009, como escritório técnico localizado aqui em Porto Velho. Então, a Fiocruz, ela atua na diminuição dos problemas de saúde e desigualdades sociais percebidos na Amazônia. Em suas principais atividades da Fiocruz Rondônia hoje incluem pesquisa aplicada e epidemiológicas em patologias infecciosas e parasitárias, formação avançada e qualificada de recursos humanos, prestação de serviço, assistência e vigilância em saúde e pesquisas aplicadas à área de biotecnologia. Nós, como Fiocruz, temos como missão e visão de futuro a missão de gerar, difundir e induzir soluções científicas e tecnológicas em patologias tropicais, como visão de ser reconhecida também como uma instituição referência na redução de problemas relacionados na região amazônica. E temos 3 objetivos estratégicos que estão baseados na pesquisa, vigilância e assistência. Em relação à pesquisa, desenvolver novas práticas de saúde em patologias tropicais, e ainda desenvolver insumos para o diagnóstico, prevenção e controle de patologias tropicais. Como vigilância, estabelecer uma rede de vigilância epidemiológica nas fronteiras da região amazônica e assistência, desenvolver a pesquisa clínica e epidemiológica, além do atendimento especializado em patologias tropicais. Bom, atualmente o nosso grupo de pesquisa está composto por 160, um time de 160 pessoas. Dentre eles, nós temos 24 servidores, sendo 15 pesquisadores em saúde pública e um especialista. Dentro do nosso time, nós temos 3 pesquisadores que têm suas especializações de bolsa de produtividade pelo CNPq. E, dentro do nosso sistema interno de organização institucional, está composto 3 vice-coordenações, uma coordenação de gestão, vice-coordenação de ensino e vice-coordenação de pesquisa. Eu trago aqui atenção especial para a vice-coordenação de pesquisa, que comporta os 11 laboratórios especializados em várias áreas de pesquisas que atuam aqui no estado de Rondônia, sendo eles Laboratório de Biologia Molecular, Imunofarmacologia, Microbiologia, Bioensaios de Malária e Leishmaniose, Imunologia Aplicada à Saúde, Epidemiologia Genética e Engenharia de Anticorpos, além da Bioinformática e Química Medicinal, Centro de Estudos Biomoléculas Aplicados à Saúde, Laboratório de Biotecnologia e Proteínas e Compostos Bioativos da Amazônia Ocidental,
além do laboratório de análise e visualização de dados da saúde pública. Nós temos um legado muito importante na Fiocruz Rondônia, que é a formação também de recursos humanos. Nós já formamos mais de 160 mestres e aproximadamente 60 doutores, e os nossos pesquisadores fazem parte da pós-graduação de Biologia Experimental, né, sediada na Universidade Federal de Rondônia, além da pós-graduação de Bionorte, e ultimamente nós fomos integrados, né, fomos organizados como a pós-graduação em rede, que foi associada ao Instituto Oswaldo Cruz, ao IOC. Então, uma pós-graduação a nível de doutorado entre a Fiocruz Rondônia e o IOC. Nós também atuamos e nos preocupamos muito com a questão da popularização da ciência e extensão. Temos várias atividades em parceria com a Superintendência da Comunicação do Estado de Rondônia, além de várias temáticas que já foram abordadas, projetos de extensão e em escolas, principalmente o que nós realizamos todos os anos, onde esses eventos buscam promover a divulgação da ciência numa linguagem acessível a toda a população e sociedade. Nós também temos na nossa Fiocruz a rede de plataformas tecnológicas. Então, essa rede ela está disponível para os pesquisadores da Fiocruz, sociedade, parceiros internos e externos, assim como para parcerias ou não, podem estar usufruindo desse sistema de plataformas tecnológicas. E, atualmente, na Fiocruz Rondônia, nós temos a plataforma de bioensaios para triagem de doenças, de drogas, de malária e antileishmaniose. Temos a plataforma de citometria de fluxo, com 3 citômetros, real-time, um sistema também atual de microscopia 3D, sequenciador e também a plataforma de bioprospecção toxicológica de interação molecular. Temos também, no seio da nossa instituição e aberta para toda a sociedade, comissões de qualidade e ética da pesquisa, com o Comitê de Ética de Pesquisa, o CEP, Comissão de Ética de Uso de Animais, o CEUA, Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, além da Comissão de Interna também de Biossegurança. Como assistência e prestação de serviço, que é algo que é muito forte e acontece muito real na nossa instituição, principalmente relacionado à assistência, nós citamos aqui o ambulatório de hepatites virais, que trabalha tanto com diagnóstico quanto com tratamento. Nos últimos anos, até atual, nós já atendemos mais de 13 mil pessoas e acompanhamos também muitas delas quando se apresentam doentes. Em relação à prestação de serviço, nós temos uma atividade com diagnóstico de streptococcus do grupo B em gestantes, que esse micro-organismo causa infecção no neonato, podendo ter aí uma septicemia. E também diagnósticos de infecções associadas a fungos. Temos também aí o trabalho de diagnóstico de leishmaniose, apoiando também o Centro de Medicina Tropical, que é o hospital que atende a nossa população. Como dito anteriormente, a instituição conta com pesquisadores, né, de saúde pública, e o nosso grupo, eles trabalham não só com assistência ou com prestação, né, da saúde e a pesquisa básica propriamente dita, mas nós temos também um grupo de pesquisadores com potencial de inovação em tecnologia, no qual nós estaremos mostrando e apresentando para vocês o potencial de inovação tecnológica e de inovação do nosso grupo. Nós temos um portfólio que eu gostaria que a Juliana, por favor, entregasse para alguns, infelizmente nós não fizemos para todos, mas que tem contido nele 8 projetos, tá, com potencial, e dentre esses 8 ou 6, 4 irão ser apresentados aqui para vocês. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o Dr. Fernando Zanchi para fazer a apresentação do projeto com o seu potencial de inovação tecnológica.
Boa tarde a todos, a todas. Me chamo Fernando, sou pesquisador em saúde pública e venho apresentar o produto, teste enzimático para a prospecção de novos fármacos contra doenças endêmicas. Bom, quanto custa desenvolver ou descobrir um novo fármaco? Essa pergunta, ela é em torno de R$1 bilhão, em média, né? Existem alguns estudos que divergem, uns dizem a mais ou a menos. Em torno de 10 a 12 anos de pesquisa, desde a concepção, desde da ideia até a disponibilização desse fármaco. Bom, por que é tão caro assim? Como é que qual que é o ambiente clássico para se desenvolver um fármaco? O pesquisador, ele tem uma ideia, uma suspeita, que pode ser natural ou pode ser sintética. Ele precisa purificar, extrair, obter essas moléculas, muitas vezes uma família grande de moléculas, e ele precisa também testar essas moléculas. E o teste, tanto a extração, a purificação e a síntese, e os testes, é muito dispendioso, é caro, é muito caro. Só essas duas etapas aí equivale a 50% do projeto de desenvolvimento de um fármaco. Nesse momento que aparece uma técnica que nos ajuda muito, que é a bioinformática. A bioinformática, ela nasceu algum tempo atrás, no século passado, nos anos 60, mas ganhou força nos anos 90, que elimina boa parte dos falsos negativos, né, os falsos positivos que porventura possam aparecer. Supondo que um pesquisador ele tenha uma família, que ele queira uma família de moléculas que ele queira testar, 10 mil compostos, ele não consegue testar isso, até mesmo a grande indústria farmacêutica, para testar 10 mil compostos, desde a extração e até os testes in vitro e toxicidade e testes em vivo em modelo animal, é muito caro. Então, aplicando a bioinformática, a gente consegue de 10 mil, a estimativa é que de 10 mil compostos, eu consigo filtrar isso para 250, já melhora bastante o nosso rol de moléculas. Porém, 250 candidatos, para a indústria farmacêutica, a grande indústria farmacêutica, é bom, para eles é ótimo. Agora, para aquele pesquisador que, em Benjamin Constant, como a professora Tanara falou, quanto o pessoal do Ecoporé, com certeza algum deles ali já tiveram a ideia de pegar uma molécula ou outra e querer testar. Mas como é que ele vai testar? Ele precisa contratar um serviço de teste in vitro, de toxicidade. Em Rondônia só existe a Fiocruz que faz esse teste. Talvez na região norte tem menos de 3. Talvez na UFAM. A UFAM, a gente ficou sabendo que está parado agora, né? O teste, por exemplo, de leishmaniose ou de teste de malária. Então, o custo é muito alto. E isso se a doença não precisar de um laboratório de nível P3. Enfim, como é que a gente soluciona, como é que a gente contorna esse problema? Também no século passado, nos anos 90, mais ou menos, uma tecnologia ganhou força, já existia, que é a tecnologia de DNA recombinante. A mesma tecnologia que produz insulina para tratamento de diabetes, a gente pode produzir moléculas, enzimas, dos patógenos, e essas enzimas eu posso usar como teste, ao invés de gastar todo o recurso em testes in vitro, toxicidade e modelo animal, eu posso usar esse modelo usando a bioinformática e usando o desenvolvimento dessas moléculas, né, a produção dessas moléculas. Com isso, de 250 candidatos, a estimativa é que eu consigo reduzir isso para 10. Então, com 10 moléculas que eu consigo produzir, eu diminuo muito o meu processo. Então, esse o nosso foco. E o problema é o quê? Se a biodiversidade é grande, por que o número de fármacos descobertos a partir dela é tão pequeno? Com certeza, como eu disse, existe o professor lá em Oiapoque, lá em Ananindeua, qualquer cidade aqui da região norte, que já teve uma ideia, tem a molécula na mão, só que ele não sabe, ele não consegue testar. Ele tem essa ideia, ele quer testar, mas ele não consegue. Ele tem que contratar um serviço muito caro, né? E muitas vezes não existe na região norte. Então, o nosso objetivo é o quê? É produzir um kit. Produzir um kit que tem essas proteínas do alvo molecular, do patógeno que ele quer, para ele testar as moléculas dele, no espectrofotômetro clássico. Com certeza, mais uma vez, qualquer professor de bioquímica, de química, que tenha na universidade, tem um equipamento desse. E ele gostaria muito de testar, só que ele não tem onde testar. E a gente quer fornecer esse kit para ele, com todos os reagentes e o protocolo para fazer isso. Já existe isso? Sim. No Sul e Sudeste, dá para você comprar
proteína, só que o processo é demorado e é personalizado. E eles não se responsabilizam pela bioinformática antecipada. Você precisa desenhar o gene e eles não se responsabilizam se caso você desenhar errado. O que nós queremos fazer é tirar essa margem de erro e 2 miligramas de proteína que podemos pedir para essas startups custa em torno de 20 mil. Agora, recentemente, se alguém quisesse testar alguma molécula da Covid, uma proteína, 2 miligramas da proteína, custa 50 mil reais. Então, a gente quer produzir não só a proteína, o kit completo para o pesquisador testar. É esse o nosso foco. Qual que é o modelo de negócio? Não sou da administração, não entendo das siglas, né? Eu só desenhei o modelo. O pesquisador, o professor lá de Benjamin Constant, lá de Coari, vai nos ligar e vai falar, tem uma molécula aqui que eu quero testar, vocês têm algum alvo molecular aí no kit? Tem. A gente demora mais ou menos 7 dias, produz a proteína, embala isso, manda para ele e ele vai testar. É isso que a gente pretende. Qual que é o nosso diferencial? Nós somos líderes, né, em bioinformática há mais de 15 anos, química medicinal, desenho de DNA recombinante, expressão proteica de diversos patógenos, malária, leishmaniose, dengue, inclusive, né, todas essas podem ser aplicadas. A Covid também. Na região norte não tem ninguém que faça teste com o vírus, a cultura de vírus. Mas a gente pode fazer com a proteína, a gente pode fazer com essa tecnologia aqui muito facilmente, produzindo proteína específica da Covid, né, no laboratório. E a gente faz isso já no nosso laboratório. A gente precisa de quê? Basicamente, financiamento para fixar os nossos pesquisadores que já existem, estão aí. E para melhorar, já que agora o processo é cliente e fornecedor, a gente precisa melhorar com compra de um equipamento, um microcalorímetro de alta performance, um microcalorímetro de varredura, ou um espectrofotômetro mais aprimorado, né? Para melhorar a qualidade, porque agora a gente vai ter, a gente pretende, né, comercializar. É isso, muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Quintino, sou pesquisador em saúde pública da Fiocruz e eu vou apresentar aqui a proposta de desenvolvimento de analgésicos potentes e mais seguros para o alívio da dor crônica severa. Para a gente entender a relevância dessa proposta, é importante a gente entender a problemática que é a dor crônica. A dor crônica é uma condição grave e impactante naquele indivíduo acometido pela doença, ou pela condição que leva a essa sintomatologia. Só para vocês terem ideia, cerca de 55% da população mundial possui ou desenvolveu algum tipo de condição dolorosa crônica. Portanto, é uma condição muito prevalente e que pode gerar muitos prejuízos, especialmente o prejuízo econômico, uma vez que a dor crônica ela requer um tratamento farmacológico, e esse tratamento farmacológico, por ser crônico, ele tem um custo alto. Além disso, existe o custo do afastamento do paciente da sua atividade laboral. Então, o paciente com dor crônica muitas vezes precisa se afastar do trabalho, e isso tem um custo para a empresa e tem um custo social, porque a qualidade de vida do paciente é reduzida. Só quem sente dor sabe, né, o problema que é e a incapacitação que esta condição gera. Dentre estes 55 mil pacientes acometidos com dor crônica, né, e dentre a dor crônica a gente pode citar a dor do câncer, a dor neuropática diabética, a enxaqueca, cefaleias. Desses 55%, nós temos cerca de 15% de indivíduos que desenvolvem quadros dolorosos severos. Apesar dos quadros dolorosos severos terem tratamento, existem opioides extremamente potentes, estes fármacos com alta potência apresentam muitas reações adversas graves.
dentre elas o risco de dependência física e psíquica, a tolerância, que é a perda da eficácia terapêutica ao longo do tratamento, e o risco de desenvolvimento de uma condição chamada de depressão respiratória, que é potencialmente fatal, que é conhecido como overdose. Portanto, é extremamente importante o desenvolvimento de novas moléculas analgésicas com potência, com eficácia equiparável aos fármacos opioides, mas que apresentem menos reações adversas graves, possibilitando a utilização destes fármacos por um período de tempo mais longo, mantendo a sua eficácia terapêutica. Então, a nossa proposta de desenvolvimento de estudo é basicamente desenvolver novos analgésicos que possuam potência equiparável aos fármacos analgésicos potentes existentes atualmente, com possibilidade de menor risco de reações adversas e com menor custo de produção, uma vez que essas moléculas poderiam ser desenvolvidas e produzidas pela própria indústria farmacêutica e pelas fábricas públicas, como a fábrica de medicamentos da Fiocruz, a Pharmanguinhos. Então, a estratégia de desenvolvimento dessa nova molécula é baseada no desenvolvimento racional de moléculas, onde, a partir da escolha de alvos farmacológicos escolhidos estrategicamente, é possível desenvolver moléculas, desenhar moléculas que se ligam a essas estruturas, sem se ligar a estruturas que geram as reações adversas graves. E, desta forma, eu consigo sintetizar essas moléculas, testar essas moléculas em modelos animais para validar a sua eficácia terapêutica e, caso essa molécula apresente eficácia terapêutica, o próximo passo é o depósito da patente e, a partir da patente ou do depósito da patente, é possível que a gente avance para cooperações para o desenvolvimento de estudos clínicos e para o desenvolvimento industrial desta molécula. Portanto, o modelo de negócio proposto para essa tecnologia seria a cooperação público-público, público-privado ou transferência de tecnologia. O público-alvo, portanto, se baseia nas indústrias, nas instituições fabris, públicas e privadas, para o desenvolvimento deste produto, e o público-alvo final seria os indivíduos acometidos por dor crônica, dentre eles os indivíduos usuários do Sistema Único de Saúde, dessa forma propiciando uma oferta de um tratamento analgésico efetivo para a população menos favorecida. E como que a gente consegue realizar essa atividade? Então, a gente precisa de um suporte financeiro, especialmente para a adequação da infraestrutura laboratorial. A gente tem um laboratório na Fiocruz, mas a gente precisa de algumas adequações. Precisamos de alguns equipamentos específicos para a realização dos testes biológicos in vivo e precisamos de recurso para a compra de insumos, especialmente para a síntese das moléculas desenvolvidas. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a oportunidade de falar do projeto e ficaria feliz se eu tivesse um apoio. Obrigado, pessoal. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Soraya Santos, sou pesquisadora em saúde pública na Fiocruz Rondônia e hoje é uma grande satisfação estar aqui representando alguns dos nossos pesquisadores que compõem a Fiocruz. E hoje eu trouxe um dos nossos temas de pesquisa que está relacionado à produção de insumos biotecnológicos baseados em algumas moléculas que nós acreditamos
ser uma nova geração de insumos para diagnóstico de precisão. Então, esses insumos biotecnológicos são voltados para, neste caso que eu vim apresentar hoje para vocês aqui, é a questão das hepatites virais. Muito se sabe, né? Fala-se muito sobre as hepatites virais, mas pouco se sabe sobre a hepatite delta. Então, a hepatite delta acontece conjuntamente com a hepatite B e ela é responsável pela forma mais grave da hepatite. Então, no mundo, os números indicam cerca de 250 milhões de pessoas infectadas com o vírus da hepatite B. E em relação a essas pessoas, já existem 20 milhões de pessoas infectadas com hepatite delta. Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem cerca de 250 mil casos de hepatite B. Então, essas pessoas estão propensas a desenvolver hepatite delta. E só o tratamento dessas pessoas equivale a cerca de 166 milhões de reais, isso conferindo aos cofres públicos, isso somente em relação à terapêutica farmacológica, não em relação aos custos relacionados a outros processos relacionados ao tratamento. E o que acontece? Normalmente, a gravidade da hepatite delta está em relação à associação com o vírus da hepatite B. Isso gera uma complicação que cerca de 60 pessoas evoluem para casos mais graves, resultando em cirrose e hepatocarcinoma. Isso realmente é um agravo muito sério, um problema muito sério. E o que acontece? Os números não são condizentes, uma vez que existe uma preconização de que o diagnóstico deve ser feito somente em áreas endêmicas. Então, os números que tem em todas as demais regiões do Brasil são diferentes dos números que nós temos aqui na região, e o diagnóstico está restrito somente à região norte. Então, nós temos esse problema relacionado ao diagnóstico. E também só são realizados no centro de referência e nos laboratórios específicos. Então, existe uma privação em relação à expansão do diagnóstico, e o problema é que, normalmente, como não se tem um diagnóstico precoce, o diagnóstico da doença é feito já quando está na fase crônica. Isso reflete diretamente na questão do tratamento em si. Então, como solucionar esse problema, né? Então, nós vemos que a solução desse problema seria um diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce é dado através de moléculas específicas que propiciam um diagnóstico rápido, sensível e específico. E isso também vai fazer com que todos os processos associados à evolução, os custos e complicações, sejam minimizados devido a esse diagnóstico precoce. Então, qual é a solução? Então, nós, na Fiocruz Rondônia, temos uma série de pesquisas relacionadas a um aporte relacionado à biotecnologia, e nós desenvolvemos moléculas que são chamadas de nanocorpos e proteínas recombinantes, que podem ser produzidas diretamente contra alvos específicos do vírus, que propiciam um diagnóstico mais preciso. Então, a ideia é desenvolver um teste rápido que permita que seja portátil, sensível, rápido e permita descentralizar a questão do diagnóstico, até porque para o paciente receber um diagnóstico de hepatite delta, ele tem que percorrer um longo caminho. Então, o que tem de diferencial competitivo em relação a esses insumos que nós produzimos e os dispositivos que nós queremos desenvolver? Então, em relação ao que já existe em termos de diagnóstico de hepatite delta, ele seria um dispositivo de fácil interpretação, porque não exigiria equipamentos robustos, né? Então, permite um diagnóstico preciso e rápido, até 30 minutos para ter um resultado. Escalonável devido aos constituintes que compõem o dispositivo diagnóstico. Portátil de etapa única. Então, são vários os pontos positivos e potencial competitivo frente ao que já existe disponível hoje para diagnóstico de hepatite delta. Então, quando a gente estava pensando nesse projeto, a gente fez uma etapa de validação para ver realmente se sustentava, se alicerçava-se realmente uma proposta como essa. Então, a gente viu que existe uma série de pontos que realmente sustentam essa questão do desenvolvimento de um dispositivo para a hepatite delta, né? Então, a questão de dificuldade do diagnóstico, os altos custos relacionados às metodologias existentes, a complexidade existente do que existe hoje para o diagnóstico da hepatite delta, o diagnóstico ser realizado apenas no centro de referência, isso é um ponto
muito importante, como eu falei, para o paciente receber um diagnóstico, ele tem que percorrer um longo caminho, e os ameríndios e indígenas são pessoas também que expressivamente são infectados com hepatite delta. E também, automaticamente, não tendo um diagnóstico precoce, tem um aumento do número de pacientes com hepatite crônica, e isso, consequentemente, gera um custo. Então, qual seria o modelo de negócio? Então, a ideia do inicial é um co-desenvolvimento com um modelo B2D ou B2B, isso pensando na apresentação da proposta para o Ministério da Saúde para aplicação ao SUS e também para ampliar o processo de produção nesses eixos do mercado, pensando também em iniciativas particulares. Em relação ao nível de prontidão tecnológica, nós já evoluímos do TRL1 para o TRL1.3, e com essa proposta nós queremos chegar até o TRL5 e 6 como prova de conceito e já pensar num dispositivo aplicável. Em relação ao investimento para a gente desenvolver e fazer com que acontecer e fazer com que esses dispositivos sejam disponibilizados, então a gente precisa de recurso para equipamentos de produção em larga escala, equipamentos de análise mais robustas e insumos gerais e, claro, a questão de recursos humanos que são realmente capacitados para tal. Bem, esses são os eixos, os alicerces aí para essa proposta. Eu fico à disposição, agradeço muito a oportunidade de falar sobre nossas pesquisas e está em meu contato. Muito obrigada. Muito obrigada, Fiocruz. Muito obrigada.